Olá, estudantes do 7º ano. Eu sou o professor André e estamos de volta para dar início a mais um ciclo de estudos do nosso componente curricular Artes. Eu quero cumprimentar o intérprete Guilherme, que está aqui com a gente, né? E vamos aqui continuar os nossos estudos de arte, né? No ciclo passado a gente estava conversando sobre um estilo, né, artístico, né, da história da arte. E nesse ciclo nós vamos dar continuidade a esses estudos. Bem, o tema da nossa aula de hoje é o barroco, né? Que ele vai ser um sucessor ou um dos estilos que vai estar acompanhando ali o Renascimento, né? E como a gente sempre tem conversado aqui nas nossas aulas, todos os movimentos estéticos, os movimentos artísticos e culturais, eles estão sempre em diálogo, em transformação e gerando sempre uma atualização dos modos de fazer. Vamos ver aqui rapidamente essa imagem para a gente começar a compreender um pouco do que esse tema vai trazer para nós. Bem, será que a gente consegue perceber todos os detalhes que tem nessa imagem? São muitos detalhes, não é? Então a gente vai perceber que essa é uma das características principais do barroco. Bem, o que a gente vai estudar na nossa aula de hoje? O contexto histórico e cultural do barroco, as características do barroco e o barroco no Brasil, né? A gente sabe, principalmente aqui em Minas Gerais, né, que é muito falado da presença desse período estético, desse modo de fazer objetos artísticos aqui em Minas Gerais, muito por causa, né, dessa relação colonial e vamos poder dizer que foi o primeiro período estético que o nosso país vivenciou, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso durante a nossa aula. Bem, quais são os antecedentes do barroco? Bem, então antes do barroco a gente tem o Renascimento, né, que perdurou entre o século XIV e o século XVII. E quais foram as principais características do barroco, né? O classicismo, essa valorização do conhecimento, né, das civilizações clássicas, né, da Grécia, né, e que vai trazer então uma centralidade no homem, né, que é o antropocentrismo, né, que é retornar essa atenção para o homem, né, tendo em vista que no período medieval existiu uma centralização em Deus, na religião, né? E no movimento renascentista começa-se a tratar novamente dessas características, dessa primazia da existência do homem na sociedade. E outra questão muito importante que foi criticada, né, no Renascimento foi o ascetismo, né, que trazia uma ideia de purificação muito grande, né, no período medieval. As pessoas tinham que abrir mão, né, dos seus prazeres e de querer talvez ter bens, né? E isso no Renascimento ele foi criticado, né? Não, agora nós queremos poder falar dos nossos prazeres, dos nossos desejos, né? E a religião vai ocupar um outro espaço nessa relação. Junto disso, né, já ali no século XVI, a gente vai ter a reforma protestante, né, aqui, e em seguidamente a contra-reforma, que é esse movimento, né, que a gente tem, né, uma crítica a alguns preceitos que a igreja estava colocando, né, e que trouxe um desejo de renovação da Igreja Católica, e começou-se a criar paralelos, né, movimentos paralelos para uma transformação da Igreja. E a Contra-Reforma foi uma reação da Igreja Católica a esse movimento, né, que teve uma perda muito grande de seguidores da religião católica, ok? Bem, seguindo então, a gente vai compreender o barroco como, né? O barroco é o estilo artístico que floresceu entre os séculos XVI e meados do século XVIII, inicialmente na Itália, difundindo-se
em seguida pelos países católicos da Europa e da América. Barroco significa pérola de formato diferente do normal. É uma pedra caprichosa, né? Então, se a gente pegar aquele período do Renascimento, né, que foi do século XVI até mais ou menos do século XVII, a gente vai perceber que no Barroco a gente tem o século XVI até o século XVIII, ou seja, ele vai andar junto com o Renascimento também. Então, muitos dos modos de fazer e de apreciar a arte, não é, a modo de feitura de arte, vai ter aquilo que foi desenvolvido lá no Renascimento. Vocês lembram da perspectiva, né, daquela noção de profundidade que foi essa técnica que foi desenvolvida para dar noção de profundidade, né, nas pinturas, né, toda aquela especialidade no modo de talhar o mármore, principalmente, para fazer as esculturas. Então, isso tudo vai permanecer no Barroco, só que vai ser agora tudo mais exagerado, maior, né, para que possa ter um volume maior. E isso, por que isso é importante? Como a Igreja Católica, que é a que detinha, né, poder financeiro grande naquela época, ela começou a financiar cada vez mais os artistas para poder desenvolver essas técnicas e chamar a atenção novamente das pessoas que se afastaram da igreja, né? Então, é nesse momento que todas as obras de arte elas vão ficar cada vez mais detalhadas, né, para que possa chamar a atenção aos olhos. Vocês lembram da primeira imagem que eu mostrei, daquela igreja toda enfeitada, cheia de detalhes? Então, era também, para além do movimento estético, ela também tinha um desejo, né? Ela tinha um desejo de poder atrair mais pessoas novamente para a igreja. Bem, e aí vai ser construído um movimento, né, que a Contra-Reforma vai estabelecer, né, que vai ser a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, né, e que eles vão ser responsáveis por propagar esse pensamento barroco, principalmente pelas colônias, né. Então, o barroco teve fortes influências na Contra-Reforma e, no caso, na Companhia de Jesus, ordem religiosa que objetivava no trabalho dos padres jesuítas de difundir a fé católica. Aqui nós temos uma igreja, né, que é da cidade de Coimbra, em Portugal, que é uma igreja que está em anexo ao Colégio de Jesus, né, que era o colégio da Companhia Jesuíta, né, que eles então vão trazer todos esses elementos, né, pensados pelo barroco, pelo movimento estético, para as colônias. E é por isso que no Brasil o primeiro movimento estético que vai ser difundido é o barroco, por causa do período histórico, né? A data, né, de descobrimento, né, do Brasil, ela vai ser a partir de 1500, né? E todo esse desenvolvimento artístico, ele vai se dar a partir daí, né? Bem, então quais são as principais características do barroco? Arte rebuscada e exagerada, valorização dos detalhes, dualismo e contradição, obscuridade, complexidade e sensualismo. Barroco literário, né? Na literatura, né? Vai aparecer o cultismo e o conceptismo. Isso é muito importante, né? A gente precisa lembrar que o barroco, né, por ele estar entre esse movimento do Renascimento e a Reforma, vai existir um desejo entre aproximar-se de Deus, aproximar-se novamente dos preceitos, né, cristãos e continuar ainda dentro do movimento de centralidade do homem, do prazer do homem. Então, essas coisas vão se misturar no barroco e vai aparecer isso nas artes visuais, nas esculturas, nas pinturas e também vai aparecer na literatura, de maneira a corroborar, a contribuir com esse pensamento e essa, vamos chamar assim, divisão, essa cisão que a sociedade europeia estava vivendo naquele momento, né? A gente vai ser católico ou a gente vai ser protestante, né? Que foi o que o desenvolvimento, né? O desdobramento da Contra-Reforma vai trazer isso, né?
o surgimento de uma nova linha teológica, né? De um novo modo de pensar essa relação com Deus, né? E aí, então, a gente vai ter uma arte rebuscada e exagerada e essa valorização dos detalhes. Tudo aquilo que foi pensado, né, aprimorado no Renascimento, agora no Barroco fica mais detalhista. Eu consigo ver muito mais expressões, dado mais detalhes a tudo aquilo que era produzido, né, para que eu possa trazer mais volume, para ficar exagerado como era o desejo, né? O dualismo e a contradição vão aparecer por causa disso, né, dessa cisão que o homem, né, a sociedade, não sabia muito bem para onde vai ou se fica, né? Então, vai trazer isso muito forte nas obras. Vai aparecer essa obscuridade, né? Vai trabalhar muito com claro e escuro nas pinturas. Eu vou mostrar daqui a pouco uma imagem para vocês. Essa complexidade não vai ser tão fácil de entender assim. E por estar nessa valorização do renascimento, do antropocentrismo, a centralidade do homem, vai ter também a demonstração da sensualidade, né? De uma maneira diferenciada. E na escrita vai aparecer essa valorização do intelecto, né? Ou seja, quanto mais difícil eu conseguir falar, quanto mais conceitos eu conseguir colocar num texto, isso mais vai ser valorizado naquele momento, ok? Bem, a primeira imagem que eu trouxe aqui para vocês é do Êxtase de Santa Teresa. É uma obra muito importante do Renascimento, que ela foi desenvolvida, foi criada por Bernini, né? Entre os anos de 1647 e 1652. É uma escultura em mármore e que está atualmente situada na cidade de Roma, né? É uma obra que traz muitos detalhes. A gente tem a Santa Teresa e um anjo, né? Ali compondo a cena junto com ela. Se a gente olhar para a roupa dela, né, a gente vê que tem muitos detalhes, né? Cada dobra do tecido é bem talhada, né? E dá esse movimento até de realidade, né? E se a gente olhar bem ali para o rosto dela, a gente percebe muitos detalhes relacionados à sensualidade, né? E é por isso que traz esse nome, né? O Êxtase de Santa Teresa, né? Ótimo. Bem, uma outra imagem, uma outra pintura barroca muito importante é a Dúvida de São Tomé, né? Que ela foi feita por Caravaggio entre 1599 e 1602. É uma pintura a óleo que está situada atualmente na Alemanha. E se a gente olhar para o rosto, né, de cada personagem, a gente percebe a riqueza de detalhes, né? E a gente pode ver também como que é escuro, né, todo o redor da imagem. E aí o que eu quero trazer é a centralidade da ação que a cena está trazendo, né? Que é Tomé colocando o dedo na ferida de Jesus para ver se realmente ele tinha morrido ou não, né? Se era Jesus mesmo, né? E então essa imagem para mim, assim, ao analisar ela, para mim é muito impressionante, todo esse realismo que essa imagem traz, né? Parece quase uma fotografia. Nós estamos falando aí de quê? 1599, né? Muito lá atrás, né? Que a fotografia ainda não era nem pensada. Uma última imagem da Europa, né? Que é outra obra também que está em Roma, é a Fonte de Trevi, né? Que foi duas pessoas que foram responsáveis por ela, né? Salvi e Panini. E ela foi construída entre 1732 e 1762 em mármore. Esse é um exemplo da arquitetura, né? Para a gente compreender como é que esse tipo de obra se deu na arquitetura. Veja só como que os preceitos classicistas, né, da relação com a Grécia Antiga ainda se está nas colunas que a gente pode ver aqui, né, ao fundo, né, e esse elemento da mitologia grega, né, que nós temos ali ao centro, Netuno, né, que é o deus dos mares, né? E aí aqui eu trouxe uma imagem
um zoom nessa imagem para a gente poder ver um pouco mais os detalhes, né? Esses cavalos aqui, olha, muito realistas, né? Parecendo realmente que esse mármore, que essas esculturas têm vida. Bem, e aí a gente chega no barroco no Brasil. Como é que isso tudo chega aqui para nós e como também é ressignificado, transformado a partir daquilo que nós temos, né? Isso é muito importante da gente entender que, como eu mostrei anteriormente, as duas esculturas que eu mostrei, né, o êxtase de Santa Teresa e a fonte de Treve, ela é feita com mármore, né, que foram materiais que estavam disponíveis ali na Itália para aquela obra. Aqui, como a gente vê, né, que é uma escultura em pedra-sabão de Aleijadinho, né, que está em Congonhas, é uma imagem feita em pedra-sabão, que é um material, que é um minério, né, que ele é rico aqui na nossa região das Minas Gerais. Bem, né, dos emblemas, né, do barroco no Brasil está em Salvador, né, no Pelourinho, que é a igreja de São Francisco, né, que ela começou a ser construída em 1686 e 1713, né, e só foi terminada totalmente em 1797, né? E aí, olha só, essa imagem de dentro da igreja, o tanto de detalhe que foi dada nesse altar, né? A gente vai ver a presença do ouro, que já era uma realidade na exploração aqui do Brasil. E aí, olha só como que a gente às vezes nem consegue captar todos os detalhes que temos nesse altar, né? E que é essa ideia de realmente enriquecer com detalhes o máximo possível para que a expressão do barroco ela seja concretizada, né? E aí isso é muito incrível, eu acho muito bonito pensar nessa riqueza de detalhes que ali tem. Em Minas Gerais, eu vou mostrar aqui para vocês uma pintura, né, que é do mestre Ataíde, que é do teto da igreja de São Francisco, né, em Ouro Preto, que foi pintada provavelmente em 1803, né, que a gente vai ver toda essa ligação, né, do Renascimento, a questão da perspectiva e dessa noção de profundidade que a pintura ganha, né, parece que o céu está aberto ali dentro da igreja, né, e é essa a intenção que essa obra queria dar, né, que as pessoas entrassem na igreja, olhassem para o teto e achassem que estavam podendo contemplar o céu. E aí, gente, a gente precisa compreender que a gente está falando de 1803, né? Hoje nós temos muito mais tecnologia para fazer isso, né? Então, a gente tem realidade virtual, nós temos o 3D, mas esse é o 3D de 1800, século XIX, ok? E uma última obra que eu quero mostrar para vocês é do Antônio Francisco Lisboa, né? Aleijadinho, que é uma das imagens dos passos em Congonhas, né? Os passos de Jesus, né? Que foi feita entre 1796 e 1799. Observando essa imagem, a gente vê, olha só, o tanto de detalhe que a roupa de Jesus ganha, dos soldados, né? Isso é uma característica barroca, né? Enquanto antes a arte ela era muito objetiva, né? Ali não, a gente já consegue dar alguns detalhes maior, parecendo até mesmo que é realista, né? Que é uma pessoa mesmo que está ali. E se a gente comparar essa imagem com a imagem do êxtase de Santa Teresa, a gente vê que tem ali esses elementos muito próximos, né? Lembra de todas as dobras que aquela roupa ganhou? Ótimo. Bem, então, a nossa aula fica por aqui. Eu quero agradecer você que está acompanhando as nossas aulas, tem estudado, aprofundado seus estudos também por meio do PET. Não deixe de mandar a sua dúvida. Se ficou alguma dúvida, nós vamos aqui responder ao vivo, tá bom? Muito obrigado.